queridos irmãos, queridas irmãs dessa casa tão acolhedora, nessa dupla assembleia dessa noite, porque, embora o número de pessoas no plano físico é um número razoável, mas no plano espiritual, com certeza, a casa está lotada, como sempre, porque os espíritos procuram, vêm através da luz. Se nós precisamos, imagina eles também quando não precisam da luz que é emanada através das casas espíritas. Então, para mim é uma honra muito grande, o desafio também é aceitar o convite do nosso querido irmão Seu Altamiro. Como ele falou, eu sou trabalhadora do Bezerra, de Menezes, não me considero palestrante, sou apenas uma expositora que trago alguns temas para a reflexão de todos. Eu sempre costumo falar que eu tenho um guia que eu acho que ele é um pouco tímido, então eu costumo escrever as minhas palestras, as exposições. Quando elas surgem eu escrevo, não é uma psicografia, mas eu as escrevo. Então vocês vão ver alguns momentos que eu leio e elas sempre são pautadas, né, com a doutrina espírita, dentro do Evangelho, dentro do Livro dos Espíritos, nas obras subsidiárias. Então a gente tenta trazer sempre dentro do que o nosso codificador trouxe como princípio básico dessa doutrina tão maravilhosa e consoladora. Então o tema que eu trouxe para essa noite é sobre responsabilidade familiar e social. Hoje a gente vai conversar um pouco, então, sobre tecnologias, sobre mídias, sobre valores e principalmente como que nós estamos nos relacionando com tudo isso, que é um tema tão atual, e como é que nós estamos interagindo com tudo isso que está acontecendo no mundo de hoje. Os nossos recursos, né, eu trouxe só para quem consegue ver, mas aqui tem uma imagem que mostra, são 3 bonequinhos de madeira, que eles simbolizam a nossa primeira sociedade, que é a família. Então, nós nascemos, nós somos inseridos numa pequena sociedade, que é a sociedade familiar, que a partir dela, juntando com todas as outras, a gente forma essa grande sociedade a qual nós vivemos e estamos inseridos. Então, eu pergunto aos queridos irmãos aqui hoje, se alguém aqui teve acesso hoje a alguma mídia social, por exemplo, WhatsApp, Instagram, Facebook, pode levantar a mão sem medo. E também, se alguém aqui hoje teve acesso a alguma mídia social mais antiga, tipo daquelas, conversar com o vizinho, com a família, com os amigos, alguém que, aquela fofoquinha na janela, no portão, alguém aqui fez isso hoje? Fofoquinha não, ajuda sim. Pode ser. Então, já em menor número. Mas o que eu quero conversar sobre isso? Que as relações sociais, elas são algo muito importante para o nosso desenvolvimento. E lá em O Livro dos Espíritos, sobre a lei de sociedade, o Kardec questiona os espíritos sobre a necessidade da vida social. Então ele pergunta na questão 766, a vida social está na natureza? E os espíritos respondem, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, a palavra, ela é algo que faz a gente se comunicar. Sabemos que existem outros tipos de expressão. Mas a palavra em si traz essa relação tão importante para nós como sociedade. Então, é necessário que nós nos relacionemos. Ninguém consegue evoluir sozinho. Então, a gente precisa dessa sociedade. Mas até onde a nossa relação social está num nível saudável? Que valor ou que tipo de valor nós estamos atribuindo a essas relações, seja com a mídia digital ou não? Então, às vezes, parece que nós estamos perdendo um pouquinho o foco, ou muitas vezes perdemos esse foco desse verdadeiro valor, do valor dessas relações. A relação de valor de hoje em dia, tudo parece que está um pouco descartável. Objetos, pessoas e principalmente o tempo. Então, lembrando que o significado da palavra descartável, ela quer dizer algo que não se destina a conservar.
ela é substituível facilmente. Passageiro é algo sem importância. Isso é algo descartável. Então, nós temos observado que quem reencarna de uns anos para cá, é chamada até de geração Z, principalmente, eles já estão, parece, com uma outra visão de mundo. O mundo talvez um pouco mais descartável. Essa geração, ela é composta principalmente por crianças e adolescentes, que já nasceram nessa era tecnológica. Não sei se alguém aqui se recorda, mas antigamente, por exemplo, um relógio, ele durava uma vida inteira. Então, ele era até passado de geração para geração. Alguém tinha, olha, esse relógio foi do meu pai, que foi do avô. Então, assim, o valor que se dava a determinadas coisas, ele não era descartável. Ele tinha um valor que ele perdurava por muito tempo. E hoje, isso já não é mais tão comum. Porque nessa época, nós tínhamos uma certeza que nós éramos capazes de tudo. Hoje, não. Hoje nós vivemos, parece que um colapso interno, e nós não estamos dando conta disso que está acontecendo. As coisas, elas se desfazem, não há mais uma certeza, há até uma desilusão. Nós achamos inebriados de razão, cada um tem a sua razão. Mas no fundo, parece que a gente não está conseguindo sintonizar realmente o que é essa razão. A sociedade está empoderada de um lado, mas há um vazio existencial de outro lado. Nós vivemos a indiferença e não o desapego. Estamos confundindo essas duas coisas. Há uma perda de referência, principalmente de referência moral. É como se nós não nos importássemos mais com algumas coisas. Nós ficamos indiferentes. Isso é assim mesmo. Acontece alguma coisa de ruim, nós já começamos a achar que aquilo é normal, porque nós estamos indiferentes, parece até a dor do outro. As coisas meio que se banalizaram. Então, apesar de todos os privilégios que hoje em dia nós temos, e eles não são poucos, muitos de nós estamos ficando aborrecidos, inquietos, até mesmo deprimidos. Não estamos desfrutando das nossas vidas, não pelo menos como nós deveríamos. As pessoas não gostam daquilo que fazem e não fazem aquilo que gostam. Numa palavra, estão infelizes. Será isso a crise da modernidade? Aí aqui tem uma imagem, não sei se alguém consegue visualizar. Ela é uma escultura do artista romeno Albert Giorgi. Ele traz uma estátua com um buraco no meio. E é como muitas pessoas hoje em dia estão se sentindo. Elas têm um vazio dentro delas e elas não sabem o porquê que isso está acontecendo. Mas em todos os tempos, as pessoas tinham problemas. Tinham essas crises, mas nunca como agora. É como se esse vazio existencial fosse um vírus e atacasse uma grande massa da população. Quantas pessoas ao nosso círculo, principalmente mais íntimo, família, amigos, até conhecidos, estão passando por algo que não sabem explicar o que é? Para nós que somos espíritas, com todo o entendimento lógico, racional, divino, nós ainda nos questionamos. Embora muitos de nós ainda temos um conhecimento um pouco parco de tudo o que é o Espiritismo. A gente ainda não conseguiu absorver totalmente o que é o Espiritismo. Mas mesmo assim, às vezes a gente ainda sente esse vazio. Isso faz sentido para vocês? Então nós nunca estivemos tão ansiosos por essa questão de nós estarmos preocupados com algo que a gente não sabe o que é. Que vai acontecer, talvez nunca aconteça, nós não sabemos explicar o que é. O Brasil, ele ganhou um título recente de país mais ansioso do mundo. Estamos com a nossa cabeça sempre lá no futuro, preocupados com algo que ainda não aconteceu. E que bem possível que também não vai acontecer. Eu não vivo o agora, o que está acontecendo
acontecendo hoje. Eu estou sempre preocupado com o amanhã. Aí nisso tudo nós esquecemos do consolo que Jesus nos deu como um conselho tão bom. Quando ele diz lá em Mateus 6,34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Quem de nós tem controle sobre o amanhã? Quem de nós sabe o que será o nosso dia de amanhã? Hoje nós planejamos o dia de amanhã, mas ele está nas mãos de quem? Nossa, nós não sabemos. Então, muitas das vezes, essa nossa preocupação exagerada, essa ansiedade, nos gera um desconforto que faz com que nós não vivamos o dia de hoje como ele deveria ser. Então, como Jesus nos disse, deixai para amanhã o que é do amanhã. Mas nós conseguimos fazer isso? Meus parabéns para quem consegue. Mas até aqui está tudo bem. Nós somos pessoas adultas, nós sabemos um pouco da vida, entendemos dos padrões, entendemos de relações, entendemos de alguns comportamentos, entendemos como lidar com algumas dessas situações. Mas aí nisso entra um detalhe muito importante, que isso tudo que está acontecendo, essa ansiedade exagerada, esse vazio existencial, ele está atingindo em cheio uma parcela muito vulnerável ao nosso redor, que são as crianças e os adolescentes. Eu preciso trazer aqui para vocês que o tema dessa exposição, ele foi um pedido feito por um espírito amigo que se manifestou na casa espírita onde nós trabalhamos, que ele pediu que falássemos mais nas casas espíritas a respeito das crianças e dos adolescentes. Porque ele quis dizer que a espiritualidade também está muito preocupada com o que está acontecendo com as nossas crianças e nossos adolescentes. Lembra lá no começo, quando eu falei da pequena sociedade que é a família? Então, por isso que a gente trouxe esse tema, que a espiritualidade está bem preocupada com o que está acontecendo com as crianças, principalmente com o uso indiscriminado das redes sociais, das redes ocultas, sobre a ansiedade e os possíveis desastres que isso vai causar no fator ambiental familiar como um todo. Então, dia após dia, aumenta o número de crianças e adolescentes com sérios problemas de depressão, ansiedade e, principalmente, é uma indiferença e, por fim, uma vontade de não viver mais. Mas aí nós nos questionamos, o que leva um ser que mal iniciou o seu processo de existência, que está aqui, nos seus 9, 10, 11, 12 anos, a não querer mais viver? O que essa criatura sabe da vida com essa idade? Para simplesmente, eu não quero mais viver. Então é comum nós falarmos, mas se essa criança tem tudo, ela está bem, ela está com seu smartphone, ela está no seu quarto, ela estuda, ela não precisa trabalhar, ela fica o tempo todo tendo tudo e ao mesmo tempo não querendo nada. E ela não sorri. O que será que está acontecendo? Ou então, é comum nós falarmos também, isso é uma fase da aborrecência, como muitos se denominam a fase da adolescência. E que não deveria, porque é uma fase tão linda. Todos nós passamos por ela. E de aborrecência é para quem está ao redor, mas para ele é uma confusão de sentimentos, é uma confusão de hormônios, é uma confusão de várias coisas e que só precisa de esclarecimento e um pouco de tempo e paciência. Então, nós não vamos aqui nos ater aos processos biológicos e hormonais que permeiam essa fase, porque isso todos nós já sabemos, mas sim nos processos psicológicos que saem da normalidade e estão destruindo essas pessoas
que, como qualquer um de nós, passou por um plano reencarnatório. Está aqui no seio familiar, ao qual é o necessário para ela, a qual foi escolhido, e agora não consegue lidar com esse mundo tão controverso. Embora o Espiritismo nos traga muitas referências sobre o papel dos pais e da família na formação dos seus, esse é um problema de todos nós. E cabe a todos o empenho para auxiliar quem precisa. O papel do Espiritismo também é de educar e instruir. O intuito de trazer esse tema não é, em hipótese nenhuma, julgar os pais, porque isso não cabe a nenhum de nós. Nem de dizer para que façam isso ou façam aquilo, como nos foi ensinado pelos Espíritos, mas sim que cada um possa fazer uma reflexão, que ponderem, que aconselhem e que isso possa fazer sentido para vocês. Nem todos temos filhos. Eu, por exemplo, não tenho. Acredito que tenha mais pessoas que também não têm filhos. Não sei se aqui no Missionários de Luz, mas lá no Bezerra a gente teve bastante casos com relação a isso. Pessoas que, mas eu não tenho filhos, né? Mas você tem amigos, você tem familiares, você tem conhecidos. E como o papel do Espiritismo nos é de instruir também, cabe ao nosso papel social auxiliar a quem está passando por algum problema. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 582, Kardec questiona: pode-se considerar como missão a paternidade? Aí os Espíritos respondem a Kardec: é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que este o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada. Olha, gente, a perfeição divina que está nessa frase. É dado aos pais pequenininho, que possa ser moldado na senda do bem. E que torna propício a todas as impressões. Quer dizer que aquele espírito que está ali, embora ele tenha todo o plano reencarnatório, e que ele vai ter também o livre-arbítrio dele, mas ele está suscetível às impressões daquela pequena sociedade a qual ele está inserido, que é a família. Há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter do filho. Se este vier a sucumbir, por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então é melhor cuidar desse filho pequenininho que está vindo, com todo aquele amor, com todo aquele cuidado, instruindo-o na senda do bem, ou deixar esse olhar para ele e ficar olhando, como diz aqui, preocupado com os jardins, né? Será que é a aparência que tanto conta? Ou é os valores que a gente consegue colocar naquele ser? Em uma outra resposta, em O Livro dos Espíritos, na questão 208, os Espíritos nos dizem também, como resposta, que os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso também uma tarefa. Então, gente, não se iludam que ninguém é pai ou mãe por acaso. Olha a grande missão e a grande tarefa que é dada a todos. Muitos são pais não biológicos, que vêm através de outros meios. Tem avós que cuidam dos netos como se fossem filhos, tem os adotados, mas tudo isso, nada é por acaso. Ninguém é pai ou mãe por acaso. E já no livro Consolador,
o Espírito Emmanuel, através de Francisco Xavier, na questão 110, ele fundamenta essa fala dos Espíritos sobre a educação. Então é perguntado a Emmanuel assim: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Aí Emmanuel responde, com aquela forma bem emanuelina, sutil, austero. E ele fala assim: a melhor escola ainda é o lar, onde as criaturas devem receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem até instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens, entre os lares cristãos, para a nova era da humanidade. Então, a gente pode perceber nessa fala de Emmanuel, às vezes a gente não dá tanta importância nessa pequena sociedade que é a família, mas é através dela, dos valores que é colocado em cada família, que às vezes parece tão pequena perante o mundo inteiro, mas é através dessa pequena família, desses lares, principalmente cristãos, que começa a se formar a nova era da humanidade. Então, se nessas famílias não tiverem valores, como será a sociedade? Se nessa família os pequeninos não são inseridos nesse meio de amor, de caridade, de respeito, como será a sociedade? Nós não somos reflexo aqui fora do que nós somos lá dentro? Porque os valores que nós aprendemos. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com o tema que eu trouxe lá no começo, que era sobre tecnologias, crises, crianças e adolescentes problemáticos? Aí eu trago uma pergunta para que a gente faça uma reflexão. As famílias estão sendo boas escolas? Ou o celular está sendo uma boa escola para as famílias? Essa é uma pergunta que a gente pode levar para a nossa reflexão. Uma segunda pergunta. A tarefa, como Emmanuel falou, de cristianização, ou seja, a divulgação do Cristo, do Evangelho, dos valores que Jesus nos trouxe, que Ele nos mostrou e exemplificou, está sendo cumprida no seio familiar? Nós divulgamos o Cristo no nosso meio familiar? Nós fazemos esse papel de cristianização? Ou será que é o celular que está fazendo a cristianização das nossas famílias? Também é outra questão para a gente levar para fazer reflexão. Eu sinto dizer, mas que em muitas famílias, talvez na maioria, essa tarefa não está sendo cumprida. Nós trocamos um diálogo, muitas vezes presencial, por um aplicativo digital de conversas. Nós não temos tempo para perguntar, para ouvir, para sentar, para olhar nos olhos do outro e conversar sobre o nosso dia. Mas nós temos tempo para ficar no Instagram, olhando, nos comparando, julgando e admirando a vida dos outros. Tudo por um aparelho eletrônico. Então, como eu falei lá no começo sobre o descartável, o nosso tempo parece que está ficando descartável, porque nós estamos deixando de lado o verdadeiro valor e esquecendo o nosso projeto aqui. Esse tempo que nós passamos, muitas vezes nas redes sociais, que as crianças estão passando nas redes sociais, ela está sendo aproveitada para que fim? Então, todas as tecnologias, elas fazem parte do progresso, que também é uma lei de Deus, porque tem a lei do progresso. O que a tecnologia nos facilitou a vida, nos estudos, nas pesquisas, no trabalho, no desenvolvimento, hoje nós não conseguimos mais viver sem. Então esse progresso foi muito importante para essas relações sociais. Mas o que funcionabilidade, quando ela é muito bem
aplicada e equilibrada, ela é uma bênção. Como deveria ser? Com tudo que nós temos na nossa mão hoje. É maravilhoso. Então, o que define o remédio do veneno é a dose como ela é aplicada. Nós precisamos sim de conexões, relações, mas nós precisamos que essas conexões sejam positivas, que elas sejam fundamentadas através do bem. E nós sabemos o que é preciso para fazer o bem. Nós sabemos observar cada coisa que nós procuramos, olhamos, identificamos se aquilo é bom ou ruim. Mas aí vai a nossa força de vontade para saber se a gente quer continuar o que nós estamos fazendo ou nós queremos mudar o nosso foco para valores realmente reais. Então, as nossas crianças que já nasceram nesse meio estão, parece que num barco à deriva. O acesso a tudo e a qualquer tipo de informação, através principalmente das redes sociais e conteúdos inadequados, eles estão comprometendo seriamente o seu desenvolvimento espiritual, sem contar o desenvolvimento físico. Porque eles não se movimentam, eles ficam com o celular aqui, a tensão sobre o pescoço, o peso da cabeça olhando o celular dessa maneira é o equivalente a 26 quilos. Então imagina como fica, da nossa também, tá, gente? Então imagina como fica essa coluna cervical numa criança ao longo do tempo. Ela não se movimenta, ela não se alonga. Aí eu pergunto se está tendo uma relação justa entre os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos espíritas e a realidade familiar. Onde estão que quase não os vemos nas palestras espíritas? É careta falar de Jesus para os jovens, é fora de moda seguir padrões que conotem religião. Este é um pensamento, infelizmente. Mas esses jovens, eles estão gritando por ajuda e não sabem, mas eles sentem um vazio, uma tristeza que eles não sabem explicar. O que nós sentimos quando nós não estamos gostando das nossas vidas? Nós sentimos realmente esse vazio. Eu não vejo graça em nada aqui. Eu estou triste, eu estou deprimida, eu não sei como mudar isso, porque não me ensinaram, não me mostraram. Eu sou só uma criança ainda. Eu não sei explicar nada sobre a vida, porque eu não aprendi. E é assim que acontece na maioria das famílias. A vida para essas crianças não tem uma resposta. Elas não entendem porque falta o diálogo, de instrução, de acolhimento. Então vejam a importância da educação, do diálogo e do entendimento, da honestidade na construção de um ser. E a família, ela é responsável por isso. É a nossa tarefa, é a nossa missão. Essa é a escola. Ah, mas eu já conversei com meu filho e não adianta, ele não quer me ouvir. Mas você é exemplo daquilo que você fala? Teoria e prática. Você dispõe do tempo para educar, para ouvir, para conversar, para que ele confie realmente em você? Participam todos da família do Evangelho no lar? Frequentam um lugar religioso para instrução regularmente? Oram com seus filhos? São questões que todos nós precisamos refletir. Ah, mas meu filho é ansioso, ele não tem paciência com nada. Ele faz birra, eu começo a conversar, ele se tranca, ele faz birra com tudo. Agora vocês analisem comigo. Nessa era digital, tudo acontece em segundos. Até menos de segundos. Nós não aprendemos mais a esperar. Eu quero saber de algo, eu digito ali no Google, na minha frente abre um mundo de possibilidades. Eu quero uma comida, eu abro um aplicativo, está ali um monte de restaurante com todos os tipos de comida que eu quero. Naquele instante. Então, nós não precisamos mais esperar. Está tudo pronto. Então, como é que eu vou convencer uma criança ou um adolescente a vir aqui no centro espírita, escutar a Nani por uns 40 minutos, sentado num banco, se ele não sabe esperar?
isso precisa fazer sentido para ele. E o sentido, ele se aprende ensinando. E ensinar, muitas vezes, dá trabalho. E leva tempo, e leva muito tempo, e nós quase não dispomos de tempo. Então, nós deixamos de lado, entregamos a essa criança algum prazer material momentâneo, que logo deixará também de fazer sentido, e aquele vazio passa a ficar cada vez maior e cada vez mais profundo. E nós, mais uma vez, proclamamos aquela velha frase: eu não sei mais o que fazer. Até que, fatalmente, coisas mais graves começam a acontecer. Aqui tem um slide que não sei se as pessoas vão conseguir ver, mas ele traz relatos de frases que as crianças, quando estão em tratamento, elas falam, principalmente, eu estou bem, mas ela não está bem. Tanto que aqui embaixo desse estou bem, está assim, eu estou, sem vontade de viver. E o bem, estou bem sem você. Com todas as outras palavras, sem amigos, machucada, abandonada. Então, gente, isso é um caso muito sério. Talvez na família de vocês não esteja acontecendo isso, mas talvez ao redor, um olhar mais apurado está acontecendo com a família do lado, com algum irmão, com alguma outra família que vocês conheçam. Recentemente eu fiz um curso sobre saúde mental de adolescentes, sobre autolesão, suicídio e transtornos psicológicos. E ao mesmo tempo foi muito bom na questão de conhecimento, identificação de casos, mas eu confesso que foi terrivelmente triste ver e saber o que está acontecendo com essas crianças e adolescentes. É um grito de socorro, um me olhem, me ajudem, conversem comigo, mesmo que eu diga que eu não queira. No caso da autolesão, que é o ato da pessoa se machucar mesmo, a gente tem visto isso muito na mídia, ou seja, se cortar, arrancar os cabelos, ela está diretamente ligada a fatores emocionais, de aceitação. E nas pesquisas, nos relatos, eles querem mudar o foco da dor. Há uma desorganização mental. E se eu quero mudar o foco da dor para algo físico, me cortando, então onde estava essa dor? Ela estava na alma, onde eu não consigo explicar. Mas o mais grave nisso tudo é que às vezes a autolesão é tão séria, que esses cortes são tão profundos que elas chegam a levar essas crianças e esses adolescentes ao suicídio. E relatos de quem passou e felizmente sobreviveu, diz que não queria morrer, queria somente chamar a atenção ou mudar o foco da dor. Aí eu pergunto, que desesperança é essa para esses jovens? Que 90% dos casos de suicídio entre adolescentes, eles estavam deprimidos. E isso é muito sério. Isso tem a ver com pertencimento, isso tem a ver com identidade, isso tem a ver com sentido de vida. E para preencher esse vazio, nós sabemos que precisa de um conjunto de fatores. E o mais importante que precisa é um sentido para a vida. E que esse sentido, ele só se completa com Jesus, com Deus e com muito amor nos lares. Kardec, na questão 614, pergunta o que se deve entender por lei natural. Aí os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o que é essa infelicidade toda que está acontecendo? É o afastamento das leis de Deus. A mídia, ela nos diz que só existe felicidade, mas ela não diz que existe um processo para chegar até ela. A sociedade contribui para que essa ilusão ocorra. Quando a gente olha as propagandas de TV, a felicidade está pronta ali. Tudo é perfeito. Se você não adquirir aquele produto, você já está fora. Você não pode ser feliz sem adquirir aquilo. Eles dão uma felicidade perfeita, pronta.
E nós sabemos que por trás de tudo isso existe um processo. E que isso não ocorre sem alguns fatores básicos. Principalmente, eles não encontram essa felicidade se eles não encontrarem realmente o seu sentido de vida. Aos nossos olhos, os outros sempre parecem mais felizes do que nós. Parece que é um passo de mágica. Então parece que só nós não somos felizes. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, ajude. Ofereça. Ofereça o seu diálogo, ofereça o seu tempo, ofereça a sua paciência. Eu cheguei aqui hoje, o seu Altamiro estava conversando com alguém, eu não sei quem, acho que era com ela, né? Mas eu pensei assim, que coisa maravilhosa você ter alguém para conversar. Olhar no olho, aconselhar. E cada um de nós aqui é capaz de fazer isso. Um vizinho, um amigo, alguém da família. Você está precisando de alguma coisa? Você está tão triste hoje? O que eu posso fazer para te ajudar? Isso são relações. São relações e são deveres, missões e tarefas que cabem a cada um de nós. Então, por trás de todos esses comportamentos que a gente estava falando das crianças, a gente pode fazer alguma coisa para ajudá-los. Se não for com alguém da família de vocês, mas se for com alguém que conheça. Então, assim, que a gente crie estratégias, crie vigilância, não sufocamento, mas que esteja atento. Instrumentalizar, ou seja, dar algo que mude o foco, dar uma responsabilidade, por exemplo. Eduque seus filhos para a responsabilidade. Cuidar de alguém, arrumar a cama, lavar uma louça, arrumar um quarto. Coisas tão básicas, né, gente? Mas que isso se chama responsabilidade, desde cedo. Leia com ele. Se for o evangelho, então, será perfeito. Crie rotinas, crie horários, que ele possa interagir, tanto virtualmente, mas que a rotina familiar presencial seja preservada. Isso é fundamental. Crie uma rede com quem está ao seu redor. E nisso todos nós somos responsáveis. Amai-vos uns aos outros, disse Jesus. Eu vou ler agora uma mensagem do Evangelho de Santo Agostinho, que está no capítulo 14, do item 9. Então, Santo Agostinho nos diz o seguinte: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes darei auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis, vos seja concedido, reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que os cerqueis de melhores cuidados, e que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. A tarefa, nos diz Santo Agostinho, não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, quando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios, e cuidem de combatê-los sem esperar que lance raízes profundas. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que lhe falte possibilidade, falta-lhe vontade. Com efeito,
Quantos há que, de vez em resistirem aos maus pendores, se comprazem deles? Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta do arrependimento. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indícios de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Esse item é bem grande, quem quiser fazer a leitura completa em casa, é no capítulo 14, item 9, sobre honrar pai e mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Santo Agostinho nos traz, principalmente com essa última fala, né, de como Deus é perfeito com a gente, né? Ele nos dá o direito do arrependimento e que a gente possa voltar e reparar. Isso é dádiva divina. Então, isso tudo que eu trouxe até aqui para vocês hoje para refletir, não quer dizer que isso tudo seja absoluto ou resolutivo, só que isso precisa fazer sentido para vocês, porque nem tudo depende somente de nós. Precisa haver, nós sabemos, uma cooperação mútua, mas com certeza é imprescindível para as medidas de redução de danos que a gente faça também a nossa parte. Porque Deus é justo e bom. Se fizermos tudo o que estiver a nosso alcance e nós não conseguirmos alcançar esse objetivo, mesmo assim, nós cumprimos o nosso dever. Porque nós sabemos que, como todos nós temos o livre-arbítrio, às vezes aquela família, ela é perfeita com seus filhos. Ela fez tudo, aqueles pais abdicaram de muitas coisas para se doar. E mesmo assim aquele filho preferiu o caminho errado. Mas nós precisamos ter cumprido a nossa tarefa. Aí o julgamento não nos cabe, cabe somente a Deus. Então, eu vou finalizar com essa mensagem de André Luiz, onde ele fala que a proteção da esfera superior, ela é inegável a todos nós que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. André Luiz. Então, meus queridos, era isso que eu tinha para a gente refletir essa noite. Obrigado por me ouvirem e desejo que Deus fique no coração de cada um de vocês, trazendo sempre boas reflexões, principalmente à luz da doutrina espírita, tão consoladora e que nos auxilia em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada.